Olá pessoal, o meu nome é Alexandre Barbosa de Lima, o meu e-mail é o alexandrebelima@gmail.com. Eu estou, a partir de hoje, deixando à disposição de vocês no YouTube videoaulas que condensam um curso que eu dei para um pequeno grupo chamado O Evangelho de João, comentado versículo por versículo. Além das videoaulas, antes de gravar as videoaulas, eu compilei o material que eu desenvolvi em apostilas. Eu já tenho 3 volumes de apostilas, então tem bastante material para consulta. Se você quiser dar uma olhadinha lá no meu perfil do Facebook ou do Twitter, fique à vontade. Você vê fotos aí, alguns posts que eu coloco, ok? Esse material ele foi desenvolvido para pequenos grupos de cristãos, ou o que o pessoal também chama de células. E o objetivo é estudar o Evangelho de João. Por que eu escolhi o Evangelho de João? E aí eu vou ler aqui João, capítulo 20, versículos 30 e 31, que resume o objetivo desse curso. João escreveu o seguinte: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, pessoal, o primeiro objetivo deste curso é evangelização. É mostrar para quem não conhece o que é o Evangelho de Jesus. O outro objetivo é a defesa da fé. Porque conhecendo o Evangelho, eu conheço a pessoa de Jesus, e conhecendo a pessoa de Jesus eu conheço quem é Deus. E daí surge o que a gente chama de fé salvadora, aquela fé que salva, quando eu conheço quem é Jesus. E conhecer a Jesus é conhecer a verdade, é ter a vida eterna. Bom, qual que é o roteiro desta aula 1.1? E por que eu estou chamando de aula 1.1? Como eu já disse, esse material ele foi editado, essas videoaulas, com base numa apostila, em várias apostilas que eu escrevi sobre o Evangelho de João. Então, a videoaula 1.1 ela está referenciada ao capítulo 1 do volume 1, que é esse capítulo de introdução aqui que vocês estão vendo no sumário. Na verdade, eu não, como ficaria um vídeo muito grande, eu quebrei esse primeiro capítulo em 2 videoaulas, a videoaula 1.1 e a videoaula 1.2. Então, antes da gente entrar propriamente na análise versículo por versículo do Evangelho, isso começa aqui no capítulo 2, primeiro a gente tem uma visão geral do que é a Bíblia. Ok? Então, vocês estão vendo aqui o roteiro da aula, dessa primeira aula, da aula 1.1. O objetivo eu já falei. E uma palavra antes de apresentar esse panorama geral da Bíblia é sobre metodologia de aprendizagem. Eu proponho que você, ou que o teu grupo, use uma metodologia chamada sala de aula invertida, que em inglês é o Flipped Learning. O que é a inversão da sala de aula? Hoje em dia,
os professores, os pesquisadores da aula de educação, o pessoal que pesquisa cognição humana, descobriu que e constatou que nós não damos aula, nós professores, eu sou professor universitário, nós não damos aula da maneira mais eficiente possível. Porque como é que a gente dá aula? Entra lá o professor, expõe uma determinada matéria, os alunos copiam e os alunos funcionam no modo passivo. Como é que a gente poderia colocar? Existem várias maneiras de ativar o aluno. Uma delas é fazer o seguinte: o conteúdo, a exposição da aula, ela vai para o que a gente chama de pré-aula. Isso pode ser feito por meio de videoaula, idealmente falando. Nós temos a tecnologia hoje em dia, mas também pode ser a leitura de um livro, de apostila, etc. E quando o aluno vai para a aula, ele trabalha as dúvidas, resolve exercícios, faz seminários, debates, etc. Então, muda completamente a dinâmica da aula, e é isso que eu estou propondo para você e para o teu grupo, ok? Então, assistir a videoaula antes da reunião do pequeno grupo ou da célula. E aí, essa videoaula ela vai estar lá no YouTube, então você pode ler indo para o trabalho, se você estiver no metrô, no ônibus, ou na hora do almoço, ou no horário que melhor lhe convier, e na sua velocidade, tá? Você pode fazer anotações. É bom que você leia os textos indicados. Hoje em dia, pessoal, acho que todo mundo tem um smartphone e é só baixar um programa gratuito que contém aí o texto da Bíblia e você pode ver a aula e ao mesmo tempo dar um pause e ler o texto da Bíblia. Então, isso tudo antes da reunião ou do encontro presencial. Nada impede que esse material também seja usado, por exemplo, por um professor de escola bíblica dominical, ou por um grupo que não seja uma célula que se reúne em casa, um grupo de estudo bíblico que se reúnam na igreja, ok? Além da videoaula em si, tem a minha apostila. Quem quiser a apostila, essa apostila que eu desenvolvi, me manda um e-mail que eu encaminho a apostila, tá? Sem problema algum, de forma gratuita. E com essa metodologia de inversão da sala de aula, qual é a proposta? É que quando vocês chegarem na reunião, que tenha lá um tempo de 30 minutos de estudo bíblico, mas para aprofundar o que já foi estudado em casa ou em qualquer outro lugar, tá? E com isso a gente ganha muito tempo e muda a postura de passiva para uma postura ativa. E os resultados aí têm sido muito bons com esse método. Tem muitos estudos que atestam isso que eu estou falando. Uma visão geral da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tem um salmo muito interessante, muito bonito, que diz o seguinte: Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela mostra para a gente como a gente tem que viver. E não que ela seja exaustiva em todos os aspectos da nossa vida, mas com certeza ela nos dá um norte para a nossa caminhada aqui na Terra. Tecnicamente falando, Bíblia é um termo grego que significa livros, coletânea de livros. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos capítulos? 1189. Quantos versículos ou versos? 31.173. O Velho Testamento, que é a parte da Bíblia que foi escrita antes de Jesus, contém 39 livros.
Velho ou Antigo Testamento. É a Bíblia hebraica. Esses 39 livros, a Bíblia hebraica, a Tanakh, era a Bíblia que Jesus tinha na época dele. Os mesmos 39 livros que nós temos hoje na Bíblia, na versão protestante. A Igreja Católica, no século XVI, tomou a decisão de adicionar alguns livros, que a gente chama de livros apócrifos ou não canônicos, mas eles nunca foram reconhecidos nem pela Igreja primitiva e muito menos pelos judeus como sendo livros inspirados, ok? Então, o Velho Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento foi escrito na época da Igreja primitiva, no século I desta era, e tem 27 livros. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita mais ou menos por 40 homens inspirados por Deus. Foi um trabalho conjunto de Deus com o homem, porque a Bíblia não foi escrita, não foi ditada por Deus, não foi isso que aconteceu, não. Tome, por exemplo, para você entender do que eu estou falando, o livro de Provérbios, que é um livro uma compilação de aforismos, de ditados referentes à sabedoria. Vou ler um aqui, por exemplo, Provérbios 12:15. O caminho do insensato a seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Isso aqui está na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escrito por um homem, mas que reflete exatamente o pensamento de Deus, o que Deus tem em mente. Por isso que é a palavra de Deus, ok? Quais são os assuntos do Velho Testamento? O Velho Testamento, a Bíblia é o único livro sagrado que tem uma descrição da criação do universo. Não só do universo, da terra, dos animais, dos homens. Enfim, isso está lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Temos também um assunto que é tratado pela Bíblia, que é a queda do homem. O homem foi criado perfeito, mas ele, tentado pelo diabo, se rebelou contra Deus. Um outro assunto é o julgamento do dilúvio de Noé. E para quem acha que hoje o mundo é mau, você não tem ideia da maldade que havia no tempo dessa grande figura da Bíblia chamada Noé, ao ponto de Deus ter que destruir a humanidade e tudo que havia no mundo por meio de uma grande inundação. Eu não gosto do nome dilúvio, porque não foi exatamente um dilúvio que aconteceu. O dilúvio foi uma consequência da inundação. Olha, essa questão do dilúvio, da criação do universo, quem tiver curiosidade, eu recomendo que assista no YouTube as palestras do professor Adalto Lourenço, que é um físico e que trabalha na área de criacionismo científico, e que explica com maestria essas questões de criação, como é que aconteceu o dilúvio, e mostra, acima de tudo, uma coisa muito interessante, que a nossa fé ela não é cega, a nossa fé é racional, e que a descrição que a Bíblia dá para a criação do universo, para o dilúvio, ela de nenhum modo ela contradiz o que a gente conhece do ponto de vista da ciência. Então é muito legal, eu recomendo com empenho. A Bíblia também trata
da história dos patriarcas da nação de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. A história do povo de Israel, que passou 430 anos no Egito, depois saiu do Egito, liderado pelo Moisés. Tem até filmes sobre isso, né? Vários filmes sobre isso. E peregrinaram por 40 anos no deserto, saíram do Egito com direção à Terra Prometida, que fica na Palestina. Uma observação: essa travessia durou 40 anos, mas ela poderia ter sido feita aí em 12 dias, tá? Então, algo para a gente meditar. A conquista da Terra Prometida, aí liderados por Josué, por 7 anos eles tiveram guerras com aqueles reinos que ocupavam a região da Palestina. Depois temos a era dos juízes, em que a nação israelita era governada não por reis, mas por pessoas que eram escolhidas por Deus, o tal do juiz. Um exemplo, acho que todo mundo já ouviu falar, é Sansão, daquela história de Sansão e Dalila. Sansão, que era um homem que tinha uma força sobrenatural. Depois temos o Reino Unido, fim da era dos juízes. O povo pediu para que Deus instaurasse uma monarquia. Deus atendeu o pedido do povo, ungiu Saul como rei, o profeta Samuel, e na sequência temos Davi inaugurando uma dinastia, a dinastia de Davi, e Salomão é filho de Davi. O Reino Unido durou 110 anos. E por que eu estou falando do Reino Unido? Porque congregava as 12 tribos de Israel, que se originaram dos 12 filhos de Jacó. Acontece que depois da morte de Salomão, houve uma cisão, uma fratura no reino. 10 tribos criaram o reino de Israel, o reino do norte, e 2 tribos criaram o reino de Judá. As tribos de Judá e de Benjamim, o reino de Judá, o reino do sul, com capital em Jerusalém, o reino do norte, com capital em Samaria. Esse reino dividido perdurou por 350 anos. Mas, o que aconteceu? Primeiro caiu o reino de Israel. Em 722 a.C., a Assíria conquistou o reino do norte, dizimou o reino, acabou com aquilo tudo e deportou a maior parte das 10 tribos para o cativeiro lá na Síria. É claro que houve um remanescente que migrou para Judá, senão as 12 tribos de Israel teriam desaparecido, né? Não foi isso que aconteceu. Mais tarde, por volta do ano 600 a.C., Judá, o reino de Judá, o reino do sul, foi conquistado pela Babilônia. E quem conquistou foi o Nabucodonosor, que era general do exército da Babilônia. O pai era o rei, e depois ele virou o rei da Babilônia. O que acontece? O reino do sul é destruído, o templo é destruído, o templo de Salomão, e aí acontece o que se chama o cativeiro na Babilônia, que durou 70 anos. E esse cativeiro foi profetizado pelo profeta Jeremias. Depois dos 70 anos, teve um rei chamado rei Ciro, que não era da Babilônia. A Babilônia foi conquistada pelo Império da Média e da Pérsia, que decretou que o povo poderia voltar para a Palestina e reconstruir o país, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Esse processo durou aproximadamente 140 anos. Como é que a gente pode dividir o Velho Testamento? Então nós temos a lei, que é a Torá, são os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos os livros históricos, ou livros de história, são 12 livros.
temos os livros de sabedoria, os profetas maiores e os profetas menores. Aqui só um adendo. Não é que o profeta maior tinha mais importância que o profeta menor. É só uma questão de grossura do livro, tá, pessoal? Então, se a gente pegar um livro como o livro de Isaías, que tem, deixa eu dar uma olhada aqui na Bíblia, 66 capítulos, é um livro de um profeta maior. Enquanto que, se você vai lá na sua Bíblia e consulta o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, o livro só tem 4 capítulos. É um livro fininho. Daí o nome profeta menor, ok? Ok, prosseguindo. Novo Testamento agora. O Novo Testamento, ele enfatiza a pessoa e o ministério de Jesus Cristo. Cristo é a palavra grega equivalente a Messias em hebraico, ungido. E também focaliza a igreja. O ministério de Jesus ele é apresentado por 4 evangelhos, 4 livros, cada um com uma perspectiva, com uma temática diferente. Então temos o Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei de Israel, direcionado para o povo judeu. O Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como um servo sofredor. O Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como filho do homem. E o Evangelho de João, que apresenta Jesus como o Filho de Deus. Deixa eu só fazer um comentário aqui sobre essa questão de Jesus. Ele gosta, quando a gente lê os Evangelhos, percebe que Jesus quase sempre se refere a si mesmo como o Filho do Homem. E ele tá referenciando uma passagem que está lá no livro de Daniel, no Velho Testamento, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Essa é uma visão apocalíptica dos últimos dias, da segunda vinda de Cristo que Daniel teve. E Jesus, ele se refere, ele fala, olha, eu sou aquele filho do homem de que Daniel falou. Por isso que Jesus ele gosta de falar, o filho do homem vai sofrer, o filho do homem vai fazer isso, isso e isso. Então ele é aquele filho do homem. E quando ele falava isso, lá no tempo lá dos evangelhos, no tempo em que ele ministrou aqui na terra, os judeus sabiam exatamente do que ele estava falando. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que descreve a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como é que a igreja se espalhou por todo o Império Romano, começando de Jerusalém, na Judéia, passando por Samaria, mais ao norte, e através aí de missões de Paulo, principalmente, o Evangelho penetrando na Ásia Menor e no Império Romano. E descreve também a transição entre a velha aliança, que foi feita com o povo de Israel, lá na época de Moisés, na época do Êxodo, e a nova aliança, que foi estabelecida por meio do sacrifício de Jesus na cruz. O Novo Testamento contém 21 cartas para as igrejas, são as chamadas epístolas, que são desdobramentos dos ensinos dos evangelhos e que vão abordar com maior grau de detalhamento a igreja, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, se a gente quer entender como é que uma igreja tem que funcionar no modelo bíblico, a gente precisa estudar com muita calma, com muito detalhe as epístolas. O último livro da Bíblia é o Apocalipse de São João, o mesmo João que escreveu este evangelho que estamos estudando.
O livro de Apocalipse aborda os seguintes temas: a igreja na presente era, a segunda vinda de Cristo, o reino terrestre de mil anos de Jesus Cristo, o milênio, o julgamento dos ímpios, a destruição do universo atual, a criação de novos céus e nova terra e o estado eterno. Você está curioso sobre isso tudo? A gente vai conversar sobre isso nas aulas, nas próximas videoaulas, tá? Então não tenha pressa de querer aprender isso tudo agora. Principalmente quem não conhece a palavra de Deus. Porque um dos objetivos é que o pequeno grupo também evangelize, né? Convide pessoas que queiram conhecer à vontade a palavra de Deus. E essa é uma oportunidade que vocês têm de evangelizar também. Qual é o grande tema da Bíblia? O grande tema da Bíblia é o plano de salvação da humanidade, ou plano de redenção. Então Deus, para sua glória, lá na eternidade do passado, escolheu criar e juntar para si, sabendo que a humanidade ia pecar, ia cair lá no Jardim do Éden, escolheu um grupo de homens e mulheres, seus filhos por adoção. Então, quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, recebe o título de Filho de Deus, por adoção. E aí, ele escolheu para que esse povo separado habitasse com ele eternamente no céu e com um grande privilégio de louvar a Deus, de adorar a Deus e de servir a Ele para todo sempre. Então, pessoal, nós fomos criados para trabalhar. E o trabalho começa aqui na Terra e se estende até a eternidade. Não teremos moleza. Assuntos tratados pela Bíblia: o caráter de Deus, o julgamento pela desobediência, a bênção para os que têm fé, os crentes, o Redentor e o sacrifício pelos pecadores, e o reino futuro e a glória eterna. Ok? Então, terminamos aqui a nossa primeira videoaula. Se você gostar, dá um like lá no YouTube, ok? Pode divulgar esse material para os teus amigos, para igrejas que estiverem interessadas, porque eu escrevi isso daqui para que o maior número de pessoas tenha acesso, ok? Então eu vou deixar aqui a paz para vocês e a gente se encontra na próxima videoaula.